Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar um pouco de alimentos funcionais e também qualidade de vida. Nossas convidadas de hoje é Bruna, que é nutricionista do Ponto Natural, e a Paula, que é a proprietária do Ponto Natural, onde vende aquelas comidinhas gostosas, produtos naturais, né, funcionais. Meninas, é um prazer recebê-las aqui no programa. Prazer é todo nosso, doutor Luciano. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre os produtos da loja, apresentando os benefícios dos alimentos. Lógico, mostrando para os nossos telespectadores o que tem de bom, né? O que é saudável, né? É, verdade. E a Bruna é nutricionista também, vai poder conversar com os nossos telespectadores, explicando, né, também essa parte boa dentro dos alimentos funcionais, não é isso, Bruna? Isso mesmo, é sempre um prazer, né, falar sobre alimentação funcional, sobre a qualidade de vida, porque a alimentação hoje em dia é praticamente o benefício maior que a gente tem, né? Sobre alimentos funcionais, né? E falando em alimentos funcionais, qual que é a diferença primordial entre alimentos funcionais e o alimento convencional? A alimentação funcional, ela tem um quesito a mais, que além de nutrir, né, como o alimento convencional faz, ela também nos proporciona algum benefício, seja ele na questão de tratar ou até prevenir algum tipo de doença. Então, além de nutrir, ele vai beneficiar essa questão de evitar algum tipo de doença ou mesmo ser um paliativo, né, conciliador no tratamento de diversas patologias. Eu acredito que muitas vezes todos nós, né, acabamos assim ingerindo alimentos que não sejam assim de acordo, que seriam benéficos para o organismo, né? Então, o alimento funcional, acredito que seria assim aqueles alimentos que só beneficiam o organismo, é isso? Seria mais ou menos isso mesmo. Ele traz um benefício a mais, né? Sempre. Então vamos falar um pouquinho. Você falou de benefício. Qual a importância, né, do alimento funcional para a saúde? Então, o alimento funcional, a gente tem vários tipos, né? Que pela nomenclatura, a Anvisa, ela faz diversos tipos de estudos para realmente verificar qual é o efeito que aquele alimento vai surtir no organismo, para ele realmente ter a classificação de alimento funcional, para poder estar vindo no rótulo e tudo mais. Então, dentro disso, a gente tem gamas de benefícios, né, tanto para o colesterol, triglicéridos, para tratar algum tipo de patologia, no funcionamento do intestino, redução de algum tipo de inflamação. Então, cada alimento funcional realmente vai atuar de uma maneira diferente. E esses alimentos, para surtirem efeitos, né, no nosso organismo, eles têm que ser ingeridos diariamente? Como que é feita essa orientação? Na verdade, a maioria das pessoas, elas pensam que só quando surgir alguma patologia, algum problema de saúde, que deve-se se incluir esse alimento funcional no seu dia a dia e tal. Mas, na verdade, o alimento funcional, ele também é preventivo. Então, o correto seria, desde sempre, desde de bebês, a partir de 6 meses, estar incluindo esses alimentos funcionais para conseguir alcançar todo esse benefício que o alimento funcional proporciona. Quer dizer, ao longo do tempo, ao longo da vida, né? Quer dizer, ele pode começar, então, desde bebê. Isso, a gente orienta muito que, porque do 0 aos 6 meses, o mais importante é realmente a alimentação materna exclusiva, né? Isso. Aí depois, quando começar a introduzir alimentação sólida, a gente já pode verificar realmente qual seria a necessidade daquela criança. A gente tem crianças com o intestino muito preso, alguma coisa assim, então já vai direcionando para tratar com alimentação funcional e já vai educando aquela criança, né, dentro do molde certo, que seria alimento mais alimento funcional diariamente. Bom, na opinião de vocês, o que leva hoje os consumidores a se interessarem mais por esses alimentos funcionais? Hoje o principal veículo que é a mídia. Alguns fato assim que quando surge algum programa, principalmente televisivo, falando sobre algum alimento funcional, por exemplo, a chia, óleo de coco, uma evidência muito grande. Muito grande. O óleo de coco existe há anos, né? E depois que existe há anos, mas tipo assim, tava meio quietinho, exatamente, né? Aí de repente a mídia começa a divulgar e o pessoal começa a ver também que faz um efeito benéfico, né, para o organismo. E aí é isso que o principal veículo que traz mesmo, a princípio, é a mídia. Bom, hoje, os alimentos funcionais mais indicados, quais seriam eles?
os mais consumidos, por exemplo? Na verdade, a gente trata com isso que a Paula falou é real. Então, assim, o primeiro passo é vir num jornal, né, numa TV e vai buscar na loja. Então, nossa preocupação é realmente estar orientando aquele cliente para verificar realmente qual é a necessidade dele e conduzir bem para o que ele realmente precisa, né? Então, dentro disso, os que estão em evidência, assim, maior evidência hoje, se a gente puder numerar, seria a chia, ômega 3, a própria linhaça que não cai de jeito nenhum, né? Cada um tem sua finalidade, né? Justamente. O óleo de coco, né, ganhou um espaço grande. Agora saiu também as frutas desidratadas, principalmente aqueles blueberries, cranberries da vida, né? Que por sinal vocês têm lá no Ponto Natural, né? Que eu já experimentei, muito bom, é um né? sucesso. Muito bom mesmo. Além de ser benéfico para o organismo, ao paladar é muito gostoso, né? Uma delícia. Bom, os benefícios da inclusão desses alimentos funcionais, né, que proporcionam a saúde, o que vocês dizem? Então, assim, no dia a dia, a gente verifica realmente que a gente tem várias necessidades, né? E com a correria, hoje em dia, a gente quase não consegue fazer realmente as 8, né, refeições que seriam necessárias, que seriam realmente saudáveis, né, o indicado. Então, a alimentação funcional, ela acaba auxiliando, porque ela, às vezes, é muito mais fácil para você ter próximo, ter no escritório, é o que a gente costuma muito fazer na loja, fazer os lanchinhos porcionados, de uma maneira para facilitar. Inclusive, desculpa cortar, vocês têm uns kits, né, já prontos, montados lá, né? Inclusive, a gente trouxe um aqui. Pode mostrar para os nossos telespectadores, que isso é importante. Isso, que a gente monta na hora pro cliente, conforme a opção dele, conforme a preferência. Então sempre tem uma orientação de vocês lá na loja, orientando o cliente, né, no que, ou melhor, que cada produto tem de benefício, não é isso? A gente faz muito questão de levar em consideração a individualidade belezinha, de cada produto. O kit aqui, ó, mostrando para os nossos telespectadores, né? São vários produtos, né, num kit aqui. Isso aqui seria ingestão diária. Para um lanchinho. Não, na verdade a gente monta para esses lanches rápidos. Isso aqui é uma grande sacada da franquia para, por exemplo, a pessoa deixar dentro da bolsa, dentro do carro, para esses lanchinhos entre refeições. É um lanche rápido, a pessoa consegue fracionar a alimentação dela e faz um lanche saudável. Tem a castanha do Pará, as frutas desidratadas. E, lógico, o pessoal da produção já está pensando aqui, a hora que terminar o programa, nós vamos experimentar esses, né, esses kits aí. Gente, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a Paula e Bruna do Ponto Natural. Falando em dieta, quais os riscos, né, que essas pessoas que fazem essas famosas dietas correm? Qual é a preocupação, né, da pessoa, né, que vende os produtos, orientar essas pessoas? Porque eu acredito que corre muito risco. Tem muita dieta que o pessoal não sabe nem como funciona, mas está fazendo, né? Justamente. O que vocês dizem disso? Na verdade, eles não conhecem o efeito, né, a longo prazo que esse tipo de dieta pode ocasionar para o organismo. Porque realmente a gente sabe que tem perda, né? Falar, perca 3 quilos em uma semana, normalmente acontece, mas a pessoa perde massa muscular, que não é o ideal, né? Com o passar do tempo, essa massa muscular vai refletir um problema de saúde. E outra coisa, as dietas da moda normalmente elas restringem um nutriente, um carboidrato, ou uma proteína, ou minerais, então isso para o organismo é como se fosse realmente um trauma, porque ele se priva, né? Ele vê que não está tendo aqueles nutrientes que ele precisa e de alguma maneira ele vai recompensar isso. Então isso sobrecarrega o organismo, causa estresse orgânico, né? E a longo prazo pode ocasionar outros problemas de saúde e acabar prejudicando muito mais a manutenção da vida normal, né? Ou seja, sem ficar fazendo essas mirabolantes dietas, né? Eu acho que o importante é sempre fazer, mas com orientação, né? De um profissional capacitado para isso. Porque o que a gente preza muito é a variedade da alimentação, a importância de ter todos os grupos, né, de alimentos na sua dieta. Então, um profissional nutricionista ou, de repente, um endocrinologista que consegue realmente calcular qual que é, porque cada pessoa é uma pessoa. Exatamente. Então, pega uma dieta que fez bem para sua amiga na revista, para você, ela pode fazer um estrago enorme. E é o que acontece muito, né, hoje em dia. O vizinho, o parente, né, sempre está usando e passando um para o outro, né? Isso aí está tudo errado. O que vocês dizem, né, por exemplo, do sabor? Como que os consumidores aceitam
Porque o sabor, eu gostei, eu experimentei, eu acho que é ótimo. Mas o que os consumidores, de uma maneira geral, dizem do sabor? Então, existe um preconceito do consumidor quanto ao sabor do alimento funcional. O alimento funcional não teria sabor, aquela coisa seca. Mas não, na verdade a gente sempre orienta a buscar, tá sempre incrementando as receitas com temperos. E tanto a gente faz degustações na loja, o pessoal não acredita o quanto fica saborosas as Exatamente, comidas. muito bom mesmo. Inclusive a gente tem umas coisinhas lá bem legais, por exemplo, o risoto de fungo com quinoa real, que ele já vem pré-preparado com temperos e tal. Todos vegetarianos, a dobradinha vegetariana, e são uma delícia mesmo. Vira para a câmera ali e mostra para os nossos telespectadores, Aqui, acho que é legal. esse é o Tem, risoto. pelo menos o pessoal conhece, né? Essa é dobradinha, tem a feijoada também, todas vegetarianas. Tem feijoada também? Feijoada vegetariana. Porque a gente tem trabalhado muito com dietas específicas. Então, por exemplo, tem crescido muito o número de vegetarianos, então a gente faz questão de ter uma alimentação voltada para o vegetariano, certo? Balanceada. Puxa, isso é interessante, isso é muito bom. Ou alergias, né, intolerância ao glúten, à lactose, então ganha um espaço grande, então a gente faz questão também de ter alimentação, porque ele não se prive de nada, que ele consiga ter a alimentação dele normal, com sabor e tudo mais, mas que ele também alimente o seu organismo dentro disso, né? Que não falte nenhum nutriente, né, para o organismo. Falando em nutrição, agora há pouco vocês comentaram, né, que pode ser usado desde bebê, né, a partir do momento que acaba a amamentação, mas qual que é a preocupação? Por exemplo, que benefício traz para uma criança, né, da idade infantil, em começar a usar esses alimentos? O que traz de benefício para essas crianças? O que é bom? Isso, a gente fala que, igual comentou há pouco, que o importante é ter o alimento funcional diariamente na alimentação, né? E isso não só considerando o dia, mas também considerando as fases da vida. Então, cada organismo, em cada faixa etária, né, em cada idade, ele tem uma necessidade diferente. Então, a gente faz questão de ter estudos, né, direcionando. Então, dos 6 meses até 1 ano, o que seria a necessidade primordial da criança? Ela está em fase de desenvolvimento ósseo, então ela tem que ter uma alimentação mais rica em cálcio, né? Então, e tudo isso, então, vocês colocam, né? Isso, a gente coloca a disponibilidade do cliente e fazendo essa orientação. Né? Depois, na fase adolescente, que é a fase, o estirão, né, do crescimento, então ele tem uma necessidade de vitaminas do complexo B, então a gente coloca quais os alimentos funcionais que são ricos em vitaminas do complexo B e assim por diante. Falando em alimento funcional também, quais os outros hábitos que vocês, né, na visão de vocês, para a obtenção dos resultados, né, com esses alimentos? A gente sempre pede que o alimento funcional seja consumido com algumas indicações. A gente pede que seja ingerida água, no mínimo 2 litros de água por dia, que exista um exercício físico na dieta, na vida cotidiana da pessoa. Para tudo isso, para poder potencializar o efeito do alimento funcional. E para ter uma vida saudável mesmo, né? Exatamente, a alimentação fracionada, seja fracionada, de 3 em 3 horas, está sempre... Isso ajuda. E que tipo de alimento pode atrapalhar esses alimentos funcionais, né? O funcionamento deles no organismo? Então, dentro disso, praticamente a alimentação da maior parte das pessoas está ao contrário, né? A gente fala que a pirâmide alimentar está invertida. Então, a ingestão de açúcar branco atrapalha muito, porque ele acaba gerando uma necessidade muito grande da produção de insulina, e tudo isso no organismo acaba gerando uma sobrecarga, né, para o organismo. A ingestão de bebida alcoólica atrapalha toda a absorção de vitaminas, de nutrientes, o sedentarismo, né? A ingestão de carne muito gorda, carne saturada, gordura saturada. Então, todos esses hábitos têm que estar mudando para ajustar, para melhorar a absorção do alimento funcional. Ou seja, no contexto geral, então todo mundo, se fizer exercícios, uma alimentação adequada, vai ter uma qualidade de vida, uma vida saudável, não é verdade? Também. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco de alimentos funcionais com a Paula e com a Bruna, lá do Ponto Natural. Hoje em dia, uma coisa que está assim muito divulgada, e acredito que a maioria da população tem, é estresse. O alimento funcional
tem alguma coisa a ver? Ele pode corrigir um pouquinho desse estresse? Pode melhorar esse estresse? O que vocês dizem disso? Olha só, a gente tem alguns alimentos, né, que são ricos em nutrientes que favorecem a produção de hormônios que podem equilibrar o bem-estar, o prazer. Então, por exemplo, a castanha do Pará, a castanha de caju, são concentrados em triptofano, que é um aminoácido que estimula a produção da serotonina, que ela equilibra, ela estimula o bem-estar. É o mesmo hormônio que a gente sente depois de realizar um exercício físico, né? Aquela sensação de relaxamento e tudo mais. Isso. Por outro lado, para pessoas que são mais ansiosas, a gente também trabalha com chás que reduzem essa ansiedade, estimulam o sono, né? Por exemplo, a melissa, a passiflora, a valeriana. Então a gente consegue ajustar isso no dia a dia para favorecer e reduzir os sintomas, né? E essa agitação, o estresse, a fadiga, principalmente neurológica, né? De uma maneira natural, né? Praticamente sem efeitos colaterais. Falando em efeitos colaterais, esses alimentos funcionais têm algum efeito colateral? Tem alguns que são restritos para pessoas que têm certas patologias, né? Por exemplo, pessoa que tem diverticulite, muitos alimentos funcionais são sementes. Isso é contraindicado. Por exemplo, chá verde para quem tem pressão alta, ele é contraindicado. Tem algumas doenças específicas, né? Por exemplo, você tem problema renal, então tem que realmente evitar coisas que podem acumular, né, ou em pó, igual a Paula falou, mas a gente também preocupa com isso. Então a gente desenvolveu uma linha de compostos que vai atuar em cada doença mais direcionada, que são aquelas mais comuns que a gente observou ao decorrer da dia a dia, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, o consumidor, se for lá na loja de vocês, lá no Ponto Natural, eles vão ser orientados tudo sobre isso, né? Por exemplo, pessoal, olha, eu sou hipertenso, não, isso aqui você não pode consumir, mas isso aqui é bom, isso aqui alivia, isso aqui ajuda o estresse, é isso? Exatamente. A gente faz questão de colher o máximo de informações que puder daquele cliente. Quer dizer, não é só vender o produto, o prazer de vocês, eu acho que a intenção também é orientar o consumidor, né, para o cliente, para poder comprar um alimento que seja bom para ele, e vocês também vão ficar realizadas com isso, não é verdade? E quanto à perda de peso, esses alimentos assim ajudam? Porque às vezes o pessoal fala, vamos comer só alimento funcional que eu vou perder peso. O que vocês falam sobre a perda de peso? Ele ajuda sim, principalmente porque os alimentos funcionais, eles são bem fibrosos, o que traz essa sensação de saciedade, ajuda a regulação da função intestinal. Tudo isso ajuda no emagrecimento. O único cuidado que tem que ter, que realmente não é para substituir a refeição, né? Igual a gente comentou de dietas da moda, então isso não pode ocorrer. Ele tem que estar vindo direcionado dentro de uma alimentação qualitativa, dentro de um fracionamento legal, para ele ter valor energético, para ele conseguir ser absorvido pelo organismo. Hoje, né, a gente sabe que a vida é muito agitada, o pessoal vive correndo, né? E fazer uma alimentação balanceada, muitas vezes fica difícil. Ou às vezes a pessoa nem está entendendo o que seja uma alimentação balanceada. Quais as dicas que vocês dão para essas pessoas que vivem correndo e não preocupam muito com a alimentação? Então, o que a gente falou do lanchinho, né, que já vem balanceado, então de repente, se ele precisa vai fazer um exercício físico, ou tá no escritório, ou tá no banco, as barrinhas de proteína, as barrinhas de cereais, dentro do dia a dia, elas podem também fazer um efeito legal, né? Então, tá evitando de ficar esse tempo todo sem comer e ter o alimento próximo. Então, de manhã, sai de casa para o trabalho, já arruma a lancheirinha. A gente brinca muito que é a lancheirinha. É um pequenininho, coloca na bolsa, na maleta, prático, né? Super prático. Olha, toda semana nós temos, né, algumas perguntas que nós recebemos por e-mail dos nossos telespectadores e a nossa produção faz um apanhado. Vocês podem responder para a gente? Claro. Então vamos ver aqui as perguntas dos nossos telespectadores. Quais os benefícios que tem as pessoas que usam alimentos funcionais? Acredito que até muitas delas vocês até já responderam, mas eu acho que em atenção ao telespectador, pelo menos para fazer um comentário. Não, com certeza. Então, assim, igual a gente discutiu durante todo o programa, né, o alimento funcional, ele vai te trazer um benefício a longo prazo, né, ele tem que estar sendo colocado na sua alimentação com o objetivo o quê? De auxiliar na sua alimentação convencional, né, Paula? Então, ele vai estar incluindo vitaminas, minerais, que com a correria, como a gente comentou, muitas vezes a gente não consegue ter todos os nutrientes necessários. Então, o telespectador que está nos assistindo, colocar na cabeça o seguinte, não é um dia vai lá, usa um produto,
e amanhã quer estar bem ou quer Exatamente. perder peso. Não, não é por aí. Acho que, como você acabou de dizer, é ao longo, né, do uso, período, ao longo prazo, né, que vai realmente sentir os benefícios, né, desse tipo de alimentação, não é isso? Isso mesmo. Outra pergunta aqui, que nós agora há pouco falamos também: alimento funcional emagrece? É o que a gente falou. Emagrece sim, desde que seja consumido juntamente com uma alimentação fracionada, exista um exercício físico regular, muita ingestão de água. Inclusive a gente tem um composto muito famoso, que é o carro-chefe assim, na loja, que é o ponto sec. O famoso seca-barriga. Opa! Esse aqui. O pessoal adora. Como é que funciona isso aí, Paulo? Então, a gente pede para ingerir antes das 2 principais refeições ao dia. Uma meia hora antes das 2 principais refeições. E ele é muito rico em fibras, o que dá uma sensação de saciedade, ajuda a regulação do intestino. Bruno quer falar um pouco? Isso aí, essa fibra também, quando hidratada, ela vai reduzindo a absorção de gordura da alimentação. Como que ele chama? Ponto sec. Ponto sec. A próxima pergunta aqui: existem alimentos funcionais que melhoram a imunidade? Olha só, a gente tem vários alimentos funcionais que estimulam, né, as células de defesa do organismo. E uma delas, que a gente tem um carinho imenso, porque realmente tem vários estudos comprovando os benefícios, é a geleia real. Olha então, só. Ela tem enzimas biocatalisadoras, proteínas, ferro, então vale a pena realmente, ela vai diminuir aquela prevalência de infecções, né, doenças repetitivas, porque ela fortalece a parte imunológica. Uma próxima pergunta e última aqui: os alimentos funcionais abaixam os níveis de colesterol e triglicérides? A gente tem vários que ajudam nessa redução do colesterol, do triglicérides. As farinhas funcionais são umas. A farinha de maracujá, por exemplo, para o diabetes. A de berinjela para o colesterol e triglicérides. Tem vários. Que coisa boa, né? Inclusive a gente tem um composto que é o ponto Coultre, que ele é específico para redução do colesterol mesmo. Olha só, isso é bom, quer dizer, é um produto natural, né? Praticamente sem efeitos colaterais, desde que usado com orientação de vocês, né? Eu acredito que isso é importante, isso é bom, né? Meninas, infelizmente nós chegamos no finalzinho do programa. Eu quero agradecer muito vocês, quero agradecer a presença de vocês, a explicação que vocês deram para os nossos telespectadores. E, lógico, a gente tem que... gostaria que vocês deixassem o endereço, o telefone, porque nós só falamos de coisa boa, produto gostoso, produto saboroso. Então, aonde que a gente encontra, né? Onde que os telespectadores, quem quiser, pode procurar esses produtos. Então, a Ponto Natural está localizada na Avenida João Pinheiro, número 99, ali próximo da FEPASA. O telefone é 3722-9500. A gente fica aberto das 9 da manhã às 19 horas. Um horário de bom, segunda né? a sexta e do sábado das 9 às 15 horas. Desculpa, às 17 horas. Às 17? Isso, às 17. Quer dizer, é um horário bom, que dá para todo mundo, né? Sair do trabalho e ir lá procurar. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, então, para os nossos telespectadores. Então, a gente convida todos vocês, Poços Caldenses, a irem lá conhecer a loja. Estamos lá para atender vocês, darem a orientação que vocês precisarem e procurar atender mesmo todo tipo de necessidade que vocês tiverem. A gente vai estar lá pronto para atendê-los. Que bom. Bruna. Agradecer mais uma vez, né, o convite de vocês, que é sempre um prazer para nós falar sobre alimentação funcional, alimentação qualitativa, convidar vocês para estar com a gente, sanando dúvidas do dia a dia, muitas vezes vê uma reportagem, fica com dúvidas, que forma que eu vou usar isso na minha rotina, a gente está lá para auxiliar nesse sentido. Mais uma vez, então, muito obrigado, né? E podemos explicar para os nossos telespectadores a respeito de alimentos, né, que são saudáveis e ajudam, né, no dia a dia. Muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.